que o Volta Redonda chegou entre os 4 primeiros e o Nova Iguaçu tá muito bem na Copa do Brasil, né? Já passou de 2 fases, tá aí jogando a terceira contra o América Mineiro, perdeu o primeiro jogo, mas tá vivo na competição. Você acha que o glamour e o sucesso do campeonato também passa pela qualificação dos times de menor investimento? Olha, uma coisa gera uma outra como consequência, né? E existe uma dificuldade que os 8 clubes têm, é evidente, que é a distância, né, econômica, a distância financeira entre os 4 principais clubes, as 4 principais marcas e os demais. E essa distância não permite que eles atinjam resultados maiores ou melhores em função da falta de recursos para tal. Eu garanto que se eles tivessem um pouco mais de recurso, com certeza poderiam compor os seus elencos com, vamos dizer assim, melhorar a qualidade dos seus elencos, fazer maiores investimentos, e aí isso talvez fosse, como se diz, complicar um pouquinho mais as 4 principais marcas. O Volta Redonda é um fenômeno. Você veja que uma coisa, como é que o futebol traz surpresas. O Volta Redonda caiu, né? O Volta Redonda foi rebaixado no penúltimo campeonato, jogou um campeonato da série inferior, ganhou a competição, volta à primeira divisão, a série principal, e chega nas semifinais. E causa uma surpresa logo, dá um susto no Fluminense, ganhando por 2-0, né? 2-1, 2-0? Foi, 2-0. 2-0, ganhando do Fluminense em Volta Redonda, e deu um verdadeiro susto. 2-1, 2-1, teve um gol no final. 2-1, dando um susto, e depois teve um tropeço. Teve um pesadelo semelhante ao Brasil e à Alemanha, e no Maracanã ficou evidente a superioridade técnica do Fluminense. Mas o Volta Redonda fez uma grande campanha. Tá aí. Chamou sua atenção? Eles se prepararam para isso, né? Evidentemente que eles se prepararam para isso. O descenso já abalou. Foi um abalo sísmico que teve lá no Volta Redonda, foi esse descenso. O que motivou ele a se preparar para o campeonato da divisão inferior, da A2. Ganhou esse campeonato. Ele estava com o time praticamente montadinho, vindo treinado em forma física, técnica, vamos dizer assim. E isso eu acredito que tenha facilitado um pouco a sua participação no campeonato estadual em relação aos demais. Mas todo mundo até comenta sobre esse regulamento. O que o senhor pode explicar do time cair e voltar já no mesmo ano? Como é que funciona? Eu não sei quem é o todo mundo. Deve ser aquele que não conhece as leis, que não conhece a legislação, né? Não conhece o regulamento, não conhece nada. Porque aqueles que conhecem a legislação não vê nada de esdrúxulo. A legislação diz que o clube que cai é obrigado a disputar uma competição na categoria imediatamente inferior. Pronto. E não obriga que seja daqui a 6 anos, 10 anos, 12 anos, no ano seguinte, no mesmo ano. Não obriga. É apenas ele disputa uma competição na categoria inferior. E eu fico surpreso com esses, vamos dizer assim, esses fãs do Apocalipse e porque querem punir o clube. Não pode, mas não pode da cabeça de alguém. É puramente legal, está dentro da legislação e não interfere em nada. Pelo contrário, aumenta o nível competitivo e o interesse dos clubes que caem para poder ainda se recuperar, que foi o caso especificamente do Volta Redonda. Não vejo nenhuma anormalidade. Nenhuma. É porque nesse descenso que volta, os clubes que estão ali tentando ascender a primeira divisão normalmente reclamam, falam que o outro time já está mais preparado. Não reclamam nada, essa é a história dele, porque quando acontece com eles na divisão das quais eles pertencem, eles têm o mesmo critério. Então eles não reclamam de nada. Se alguém reclama, está dizendo história. Porque, por exemplo, eles jogam, acabou uma competição, eles têm direito a, na competição imediatamente inferior, é a primeira competição que acontece. Então eles não têm aquela expectativa de que só poder voltar, a chance de voltar seria daqui a 2 anos, se for bem. Então isso eu acho que é um ganho. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.